Bom, pessoal, dando sequência, que eu tenho mostrado para vocês algumas ações que eu tenho na carteira, principalmente para explicar o porquê que eu tenho elas na carteira e também pensando nos setores. Então hoje eu quero falar sobre as ações que eu tenho, que na verdade são 3 ações, do setor de varejo. E aí que eu respondo mais uma vez a pergunta que vocês acabam sempre me fazendo. É possível ter mais de uma ação de um mesmo setor dentro da carteira? Sim, é possível, gente, mas eu sempre tento, ainda que sejam empresas dentro do mesmo setor, escolher empresas que consigam diversificar entre si e complementar muitas vezes uma outra. Então hoje, como eu vou falar do varejo, vou mostrar para vocês que eu tenho 3 empresas e que, apesar de estarem nesse setor, elas ainda trabalham em segmentos diferentes, porque uma trabalha principalmente com coisas de eletrodomésticos, uma com joia, a outra com roupa, né? É claro que também existe uma diversificação, às vezes até mesmo dentro da própria empresa, mas eu quero trazer esse racional para vocês, que assim eu acho que vocês conseguem olhar a carteira de vocês e entender se tudo que está colocado ali faz sentido ou não, beleza? Bom, antes de começar a falar dessas empresas, eu quero já pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final do vídeo, porque eu espero, sim, poder agregar em mais alguma coisa para você hoje, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar falando sobre a Lojas Renner, tá? A Lojas Renner, ela tá sofrendo bastante esse ano, ela tem uma queda acumulada de mais de 28%, mas ela é uma das 3 empresas do setor de varejo que eu tenho na carteira, que é uma das minhas preferidas. Ela tem entregue, sim, resultados bem constantes nos últimos anos. É claro que em momento de crise ou em um momento de pandemia único como esse que a gente viveu, poucas empresas conseguiram se escapar de um impacto um pouco maior, mas ainda assim nós sabemos que boas empresas podem vir crises e vão crises embora, e elas continuam ali procurando crescer. Bom, a Lojas Renner, gente, ela não é apenas a Lojas Renner, né, que a gente olha lá no shopping e tem aquela loja de roupa. Ela também tem a própria diversificação dentro dela, porque ela tem a Camicado, que é voltado para artigos, né, e coisas para casa. Ela tem a própria Yukon, que também é de roupa, porém é moda jovem. E ela tem a Ashua também, que é roupa também, porém com tamanhos especiais. E além disso, além dela estar diversificada, então, nessas 4 lojas, ela também oferece produtos, né, ou serviços financeiros através da Realiza. Então, ela consegue estar diversificada não somente nesse varejo de roupa, casa, né, e também pensando em diversos estilos, mas também a gente olha um pouquinho para esse lado que ela trabalha com o próprio cartão e, enfim, alguns segmentos ali do setor, alguns produtos e serviços do setor financeiro. Quando a gente fala dela, ela não é uma boa distribuidora de dividendos. Isso é normal meio que a gente encontrar em empresas do setor de varejo. Ela tem um dividend yield de 0,7%, um ROI relativamente bom, né, de 28,2%, e ela é uma empresa que ela é bem pouco endividada, apesar de ela estar trabalhando sim bastante na expansão dos seus negócios. Então, desde 2017, inclusive, ela é uma empresa que tem tentado se internacionalizar. É claro que isso a passos muito lentos. Ela abriu loja no Uruguai e loja na Argentina, inclusive. A loja do Uruguai eu tive a oportunidade de conhecer e ali ficou muito claro para mim que a Lojas Renner, ela tem essa capacidade de se adaptar a cada região que ela está trabalhando. Então, as roupas que ela oferece aqui em Santa Catarina muitas vezes vão ser bem diferentes das roupas que são oferecidas lá em São Paulo e mais diferentes ainda lá na loja do Uruguai que eu pude visitar. E assim, né, o gosto dos uruguaios não batem muito com o meu, não consegui comprar muita coisa, mas eu entendi que ela consegue se adaptar a cada região que ela opera e isso é um ponto muito positivo. Acho que um ponto fraco dela é justamente o online. Quando veio essa pandemia, é óbvio que quase todas as empresas meio que se obrigaram a tentar melhorar nesse lado online, mas ainda assim, a parte da receita, né, e acho que as próximas empresas que eu vou falar também, elas também sofreram um pouco com isso. A parte da receita online ainda é menor do que o varejo físico que elas operam, né? Bom, pessoal, e a segunda empresa que eu quero trazer é a Vivara. Eu já fiz vídeo recente dela comentando aí dos resultados do segundo trimestre de 2020. Ela é uma empresa relativamente nova. Ela foi um dos poucos IPOs aí que eu participei ao longo aí dos meus anos como investidora. E quando eu entrei nela, era justamente porque eu já conhecia a empresa, já conhecia os serviços, porque eu consumo e gosto como cliente, né? Quando a gente olha os motivos do porquê ela fez um IPO e quando a gente olha a parte financeira dela, é outra coisa que me agrada, porque ela realmente está buscando expandir cada vez mais. Mesmo durante esse ano que a gente está passando por um período muito difícil, principalmente para empresas do varejo, ainda assim ela conseguiu e ainda vai entregar aí a abertura de mais algumas unidades, algumas da Vivara
e algumas da Life, que é uma das suas marcas mais fortes, né? Uma das suas linhas de joias mais fortes. Eu gosto da Vivara porque mesmo diante de algumas crises, ainda assim ela trabalha com um público AB. Então, eventualmente, para um certo tipo de público, quando a gente pega essas classes um pouco mais altas, mesmo diante da crise, ainda assim, eles seguem aí mais ou menos consumindo, porque enxergam também muitas vezes as joias não somente com o quero ter uma joia ou alguma coisa assim, mas também eventualmente, pelo que os próprios CEOs da Vivara falaram, muitas vezes eles entendem que, olha, isso é um investimento, claro que não pensando, olha, vou ganhar com ouro, porque eles não pensam em vender, né, aquela joia, mas eles realmente olham as joias como algo diferente, como algo que não é descartável, e por isso que eles gostam desse setor e muitas vezes, então, esse setor não sofre tanto assim. É claro que com essa oscilação do ouro, esses negócios podem ser afetados, né? Agora, para quem tinha um bom estoque de ouro antes dele subir, com certeza está conseguindo operar aí muito bem, mas eventualmente com essa alta no ouro também os produtos podem ficar um pouco mais caros, mas entendendo que a gente está com o público A e com o público B, ainda assim tem uma certa demanda. Eu acho que outro ponto fraco da Vivara e que ele coincide com o da Lojas Renner é justamente o online. Eles tentaram melhorar muito nesse momento de pandemia, mas ainda assim não é o maior ponto de venda deles. Então acho que isso vai acelerar muito para essas empresas aí nos próximos anos, entendendo que os hábitos, né, das pessoas, eles podem ser remodulados, né, ao longo do tempo. Bom, e aí falando dos números, a gente precisa falar do dividend yield, que é de 0,6%, muito baixinho também, o ROI de 25,5%, e quando a gente fala da dívida líquida pelo EBITDA, nós encontramos um valor negativo e isso é resultado da forte geração de caixa da empresa. Então, nesses últimos resultados, ela conseguiu gerar muito caixa e por conta disso, esses indicadores a gente pode encontrar naturalmente eles no valor negativo. Agora, quando a gente fala da Via Varejo, essa é a última que eu queria trazer para vocês e eu acho que ela é a que mais divide opiniões pelo momento delicado que ela está passando. Então, ela está num momento de turnaround, muitas pessoas acharam que no momento de pandemia, inclusive eu recebi vários comentários aqui no canal quando eu fiz a atualização do resultado dela, muita gente dizendo assim, nossa, ela vai quebrar. E não quebrou. Na verdade, eu acho que assim como outras empresas desse setor de varejo voltado para casa, né, principalmente eletrodomésticos, surpreendeu bastante. Eles venderam muito, conseguiram entregar inclusive um lucro, né, ainda que ajustado, mas a gente enxerga então uma certa melhora nos processos, até mesmo na questão de entrega. Inclusive, falando nessa questão de entrega, a gente sabe, né, que Saraiva está passando por uma recuperação judicial e um dos ativos da Saraiva, a Via Varejo tinha interesse, que seria um centro de distribuição, porque a Via Varejo, ela realmente está com esse foco de olhar muito para a logística e melhorar muito esses processos dela, para que, claro, ela consiga atender aí de uma maneira que o mercado, por exemplo, já se acostumou com uma Magazine Luiza, que muitas vezes você compra, dali 2, 3 dias e já chegou na sua casa, né? É claro que a gente nem tem como comparar ela, por exemplo, eu acho que como uma Magazine Luiza, porque a Magazine Luiza já chegou lá e ela continua crescendo, continua evoluindo, continua fazendo várias aquisições, enquanto a Via Varejo realmente está nesse processo de turnaround, mas ainda assim eu acho que ela tem bastante espaço para crescer. Ela ganhou muito espaço no online durante essa pandemia, isso ela mostrou nos seus dados, então acho que se ela continuar fazendo esse dever de casa, ela tem espaço sim para melhorar a empresa e, consequentemente, as suas ações na Bolsa de Valores. Então, eu sigo com ela na carteira, já tinha falado ali em alguns outros vídeos, né, a galera perguntava assim, Bea, será que Via Varejo vai a 15? Bom, chegou a 15, será que ela vai agora, sei lá, a 22, 25? Olha, eu continuo achando que ela tem espaço talvez para chegar nesses patamares, mas ela precisa fazer o dever de casa. Claro que a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe para onde vai o mercado e a gente não sabe se eles podem fazer uma lambança muito grande aí no meio do caminho que deteriorem a empresa e o preço da ação. Mas essas são basicamente as empresas que eu tenho na carteira. As 3 são do varejo, mas são de setores diferentes, ou que pelo menos tem foco em segmentos diferentes, né? Uma muito mais voltada para roupa, a outra voltada para joia e a outra principalmente para eletrodomésticos, utensílios de casa, apesar de que sim, quando você entra, por exemplo, num site da Ponto Frio, Casas Bahia e tudo mais, você encontra de tudo um pouco, mas a gente sabe onde realmente é a maior parte da receita dela, né? Bom, pessoal, eu acho que era basicamente isso sobre as minhas 3 empresas do varejo, mas agora eu quero que vocês me contem
contem se vocês investem nesse setor e quais são as empresas que vocês têm na carteira. Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.